Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Agora vamos ver as 10 curiosidades dos dinossauros, e se quiserem mais vídeos assim, só deixar o like e apertar no botão do inscreva-se, e vamos para o vídeo. 10 curiosidades sobre os dinossauros. Embora existam muitos filmes e obras sobre esses seres, o lado artístico é muito mais presente do que as questões científicas. E isso faz com que a visão sobre os dinossauros seja bastante distorcida. Além disso, a ciência continua descobrindo coisas novas a cada uma descoberta dos dinossauros. Apesar do que se possa imaginar, o conhecimento sobre a existência dos dinossauros ocorreu apenas no século XIX. Para se ter uma ideia, a primeira ossada encontrada aconteceu na década de 1820, e era de um megalossauro. William Buckland publicou essa descoberta em 1824. No ano de 1825, Gideon Mantell também escreveu sobre seus achados, um iguanodonte, encontrado alguns anos antes. Além deles, outro nome importantíssimo, mas injustamente ofuscado, foi o de Mary Anning, que descobriu os primeiros fósseis de Plesiosauria e do Ictiosauro. Antes dessa época, a humanidade não havia registrado nada sobre a existência desses seres gigantescos que antecederam os humanos. Isso não significa, é claro, que seus fósseis já não tivessem sido descobertos em outras épocas. O mais provável é que sim. No entanto, não houve nenhuma formulação de teorias ou algo similar que tenha levantado essa hipótese sobre a existência desses seres pré-históricos. 2. Origem do nome, dinossauro. Uma das curiosidades sobre os dinossauros mais interessantes é que esse termo, dinossauro, na verdade, é bem recente. Ele foi utilizado pela primeira vez no ano de 1842, pelo naturalista inglês Richard Owen. A origem da palavra deriva do grego, deinos, terrível, gigantesco, terrivelmente grande, e sauros, cujo significado é lagarto. Ou seja, trata-se de um lagarto terrivelmente grande ou um lagarto terrível. 3. Habitavam todos os continentes da Terra. Que os dinossauros dominaram a Terra por milhares de anos, isso todo mundo já sabe. Mas, o quão vasto era esse domínio? Bem, de acordo com os achados dos paleontólogos, seus fósseis estão espalhados por todos os continentes do planeta, incluindo áreas da inóspita Antártida. 4. O asteroide que provocou a extinção dos dinossauros caiu no México. A teoria mais aceita sobre o fim dos dinossauros é que um asteroide gigantesco, com cerca de 10 quilômetros de largura, tenha provocado sua extinção ao cair na Terra. Isso há 66 milhões de anos atrás. Mas, onde exatamente ele caiu? O asteroide colidiu o oceano, dentro da costa da península de Yucatán, território mexicano, e abriu uma cratera de cerca de 110 quilômetros de largura, nomeada de Chicxulub, que existe até os dias atuais. O evento provocou uma série de consequências diretas, como incêndios, tsunamis, etc. Mas, além disso, gerou ainda uma espessa nuvem de poeira tóxica, que cobriu a Terra por 2 anos, e acabou gerando a morte da grande maioria da flora e fauna que sobreviveu ao impacto. 5. Os dinossauros não foram completamente extintos. Embora o asteroide tenha realmente acabado com o domínio dos dinossauros sobre a Terra, isso não significa que eles foram completamente varridos do planeta, sem deixar sementes. Na verdade, em termos evolutivos, as aves, cobras, crocodilos e tartarugas são uma família de linhagem direta. Assim, são seus representantes atualmente. 6. Galinha X-T-Rex. Aliás, você sabia que a galinha é o parente vivo mais próximo ao temido Tiranossauro Rex? Até que há semelhanças, não é mesmo? Essa é uma das curiosidades sobre os dinossauros mais interessantes para se observar. 7. Qual o maior dinossauro que já existiu? Algumas espécies de dinossauros eram realmente gigantescas, como é o caso do próprio T-Rex, que era do tamanho de um ônibus escolar. No entanto, ele nem se compara com o Argentinossauro, o grande campeão quando o assunto é tamanho. Ao todo, essa espécie, que era um herbívoro, alcançava 21 metros de altura, 45 metros de comprimento, e até 100 toneladas de peso, quando adulto.
Assim, o argentinossauro foi não apenas o maior dinossauro que existiu, mas também o maior animal terrestre de todos os tempos. 8. Como se formam os fósseis dos dinossauros? Em termos práticos, há muitos tipos de fósseis existentes no mundo. Afinal, eles são ossos, conchas, pegadas ou outros vestígios deixados pelos seres vivos que habitaram o planeta no passado. Algumas formas comuns de fossilização são através da conversação do corpo no gelo, no âmbar, resina de árvores, moldes, rochas sedimentares, etc. Mas, e quanto aos dinossauros? Tudo vai depender do processo ao qual eles foram expostos, gerando resultados diferentes dos vestígios. Quanto aos ossos, por exemplo, os fósseis dos dinossauros não são exatamente seus ossos originais, em sua grande maioria. O que acontece é que ao longo dos milhões de anos, esses materiais foram se mineralizando, transformando-se realmente em rochas. Mas há também outros tipos. 9. As fezes dos dinossauros são importantes fontes de estudos. Como mencionado, não são apenas os ossos que se fossilizam. Desde que haja as condições perfeitas, até mesmo as fezes dos dinossauros passam por esse processo. As fezes de pedra, ou coprólitos, como são chamadas, são fontes de estudos importantíssimas. Afinal, através delas, os cientistas conseguem observar a dieta desses animais e entender um pouco mais sobre seus costumes e hábitos alimentares. 10. Os dinossauros não conseguiam colocar a língua para fora da boca. Atualmente, milhares de espécies existentes no mundo utilizam suas línguas com uma movimentação complexa. Aliás, esse é um órgão fundamental na mastigação dos alimentos, sonorização, paladar, captação do ambiente, etc., inclusive de parentes próximos dos próprios dinossauros. No passado, porém, esses gigantes não tinham tanta mobilidade com a língua. Isso porque ela era presa na parte inferior de sua boca. Nos dias atuais, o mesmo fenômeno acontece em espécies como os crocodilos, que também têm o órgão colado na boca. Obrigado pessoal por acompanhar o meu canal, conto com o apoio de vocês, se inscreva e curta o vídeo.